Olá, programeiros! Tudo bem com vocês? Aqui João Pedro Schlindwein, da quinta fase de Engenharia de Computação da UNOESC, também monitor da matéria de Algoritmos e Lógica de Programação. Trago para vocês hoje uma possível solução para avaliação A16. Bom, pessoal, estou aqui com a questão. Vamos inicialmente entender o que ela quer de nós, né? Se a gente consegue mapear o que é solicitado, a gente já tem metade de uma solução, né? Muito importante isso. Vou começar aqui com a leitura da questão. Tá? Vamos lá, dar um zoom aqui maior. Pessoal, o que a gente precisa fazer aqui, né? Vamos ler juntos. Então, após comprar vários sítios adjacentes na região do oeste de Santa Catarina, a família Estrela construiu uma única estrada que passa por todos os sítios em sequência. O primeiro sítio da sequência foi batizado de Estrela 1, o segundo de Estrela 2 e assim por diante. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, aqui um sítio Estrela 1, aí depois aqui um sítio Estrela 2, aí o sítio, por exemplo, Estrela 3 aqui, e a gente tem uma estrada que os conecta dessa forma, né? Uma única estrada que os conecta em sequência, né? Então conecta do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim por diante. Porém, o irmão que vive em Estrela 1 acabou enlouquecendo e resolveu fazer uma jornada nas estrelas para roubar carneiros das propriedades de seus irmãos. Mas ele está definitivamente pirado. Quando passa pelo sítio Estrela na posição I, ele rouba apenas um carneiro desse sítio. Deixa eu circular essa informação. Ele rouba apenas um carneiro daquele sítio, se o sítio tiver algum, né, claro, e segue ou para estrela mais 1 ou para estrela I menos 1, dependendo se o número de carneiros em estrela na posição I era respectivamente ímpar ou par. Ou seja, né, se ele chegou num sítio, a quantidade de carneiros que tinha naquele sítio for ímpar, ele vai para a estrela I mais 1. Se for par, ele vai para a estrela I menos 1. Né? Então, na prática, o que isso significa? Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um carneiro nessa, 2 nessa e 3 nessa daqui. Né? O que eu vou fazer? Começo aqui em estrela primeira. Né? Por que eu sei isso? Né? Aqui para frente tem mais uma orientação que é o quê? Né? Se não existe a estrela para a qual ele deseja seguir, ele interrompe a sua jornada. E o irmão louco começa a sua jornada em estrela 1 roubando um carneiro do seu próprio sítio. Ou seja, ele vai começar no E1 aqui. Né? Então, eu tenho um aqui, eu roubo um carneiro do meu próprio sítio, só que eu preciso saber aqui, com base na quantidade em que era, ou seja, quanto eu tinha antes de ocorrer o furto. Então, antes ele era 1, ou seja, como ele era 1, eu vou para estrela I mais 1. Né, porque é estrela I mais 1 ou I menos 1, respectivamente, se é ímpar ou par. Ou seja, se é ímpar vai para I mais 1, se é par vai para I menos 1. Né, respeitando essa ordem. Então, como ele era ímpar, eu vou para I mais 1. Ou seja, se era 1 na estrela I1, eu vou para I2. Né. Então, eu vou para a direita aqui. Né, aí venho para cá, roubo um carneiro. Agora, a minha quantidade era 2, ou seja, era par. Então eu vou voltar para cá. Certo? E agora aqui eu não tenho mais carneiros. Aqui é par. 0 é par. Como 0 é par, eu tenho que ir para a esquerda de novo. Mas agora aqui eu não tenho mais sítio para cá. Então acabou a minha saga, né? Minha jornada nas estrelas. Certo? Então esse é o critério de parada. Se eu chegar aqui em algum lugar que não tenha mais sítios para cá ou para cá, significa que acabou a minha jornada, certo, pessoal? E ou quando tiver 0, né, nesse caso, eu ignoro esse sítio e continuo a jornada, né? Não é um critério de parada não ter carneiro, porque 0 é par, né? Ele só vai passar para o próximo. O único critério de parada é o quê? Se não existe a estrela para a qual ele deseja seguir. Beleza, pessoal? Então, na minha entrada aqui, eu vou ter a primeira linha, que é um único inteiro N, que representa o número de estrelas, né? Ou seja, o número de sítios que vai ter ali. E a segunda linha contém N inteiros, né? Que vai ser a mesma quantidade que eu coloquei aqui em cima, o mesmo número vai ser essa quantidade aqui embaixo.
em que o iésimo inteiro xi representa o número inicial de carneiros em estrela I. O que isso quer dizer? Que cada posição representa a quantidade de carneiros na estrela naquela posição, ou seja, na posição, no primeiro ali vai ser do estrela 1, no segundo do estrela 2 e assim por diante, né? É isso que quer dizer. E como saída, eu vou imprimir 2 inteiros, de modo que o primeiro represente o número de estrelas atacadas, ou seja, a quantidade de sítios que ele passou, que o irmão passou, e o segundo, a quantidade de carneiros não roubados, ou seja, os que restaram na propriedade. Certo, pessoal? Eu vou mostrar uma abordagem para vocês aqui. Existem várias formas de se resolver esse problema, assim como todos na programação, ou quase todos pelo menos, tem várias soluções. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha solução, né? Então, eu vou mostrar do zero, criando aqui para vocês. Vou criar um novo replit aqui, avaliação A16, aqui na nossa pastinha da monitoria, né? Se você não acompanha nossa monitoria, fica aí o nosso convite. Normalmente aos fins de semana a gente combina um horário para se reunir ali, tira dúvidas, apresenta alguns projetos ali para vocês, né? Então fica aí o convite. Pessoal, vamos começar aqui fazendo no main C mesmo, né? Vocês têm aqui depois como solicitação que seja feita na forma de função e adicionado um arquivo .h, tá? Eu vou iniciar resolvendo todo no main C e depois a gente vai fazer essa migração para o arquivo de biblioteca, tá? Vou contar um pouco para vocês sobre isso também, vai ser bem bacana, tá, pessoal? Então, vamos iniciar aqui essa nossa programação. Então, inicialmente, a gente precisa receber as entradas, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Preciso receber primeiro um inteiro e depois um vetor que vai ter como tamanho essa minha quantidade, certo? Então, eu vou começar aqui criando um int n, por exemplo, né? Porque n, só porque ele passa aqui que o nome é inteiro n, né? Então, eu vou seguir essa nomenclatura. Vou colocar uma indentação de 4 aqui para nos auxiliar melhor de visualizar. Beleza. Então aqui, pessoal, vou começar escaneando esse valor, tá? Aqui, tranquilo. Depois que eu tenho esse valor, eu vou conseguir criar um vetor, eu vou chamar ele de estrela, por exemplo, que vai ter n posições, certo? Que é a quantidade de sítios aí que vai ter em cada estrela, né? Beleza? Eu vou percorrer esse vetor armazenando cada valor ali, né? Para isso eu posso fazer dessa forma aqui, ó. For int igual a 0, i menor que n, i mais mais. E aqui dentro eu escaneio para a posição estrela na posição i ali, né? Dessa forma, o próprio scanf, ele naturalmente ele quebra esses espaços que tem aqui em posições diferentes, tá, pessoal? Cada espaço ele itera, ele passa o loop, né? E vai para a próxima posição. Beleza, pessoal? Então até aqui eu estou realizando a leitura desses dados, tá? O que eu vou precisar fazer agora, pessoal? A minha quantidade de vezes que eu vou percorrer esse laço, que eu vou ir navegando pelos carneiros, eu não sei. Então eu não posso me basear, por exemplo, no tamanho ou em algum outro parâmetro ali. O que eu vou precisar fazer, pessoal? Eu sei que eu começo no primeiro e aí baseado na quantidade de carneiros que eu tiver nele, eu vou definir se eu vou para frente, se eu vou para trás, e aí isso para cada posição que eu tiver. Então eu vou fazer um laço que eu fique, pode ser um while 1 mesmo, por exemplo, em que eu fique percorrendo esse laço até eu não atingir o critério de parada, que é o quê? Quando eu chegar em algum ponto em que não exista mais sítio, né? Fora isso, eu vou estar percorrendo os sítios aqui, certo, pessoal? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma variável, pode ser i mesmo, tá? Que comece em 0. Por quê? Porque eu vou começar no meu sítio na posição 0, né?
Eu vou começar aqui, eu posso fazer assim, ó, while 1. E aqui dentro eu vou fazer a minha lógica, né? O que eu vou fazer, pessoal? Opa! Então, o meu primeiro sítio, ele sempre vai ter carneiros, tá? Porque é o da pessoa ali, né? Então ele começa roubando do seu próprio sítio, certo? Então eu vou começar aqui. O que é esse roubar na programação aqui, né? Roubar um carneiro, para nós, ele é simplesmente o quê? Eu venho aqui no meu estrela na posição 0 e subtraio 1, tá? Eu acesso aquele vetor e subtraio 1. Ah, mas por que eu não vou deixar esse 0 aqui não? Por quê? Porque eu estou nesse laço e aí depois, quando eu voltar no topo, eu não quero que ele tire sempre da 0. Eu quero que ele tire da minha posição i, que vai ser a minha variável que eu vou ir alterando ela. Vocês já vão entender isso. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu coloquei aqui estrela na posição i menos menos. E o que eu vou fazer? Eu preciso verificar qual que é o meu critério se eu vou avançar ou retornar. A quantidade de carneiros que tinha antes. Então, como eu subtraí 1, eu vou fazer um teste assim. Se a quantidade de carneiros na posição que tinha antes, né? Ou seja, que assim, né? Dividido por 2 for igual a 0, o que eu estou fazendo aqui, né? Como eu já reduzi 1, eu estou colocando o que eu tinha antes, né? Somando esse 1 para pegar a quantidade que eu tinha antes do roubo, e aí eu faço o resto da divisão, para saber se o número é par ou ímpar, né? Porque se o número for par, como é esse caso aqui, né? O resto da divisão por 2 for 0, significa que eu tenho que retroceder, ou seja, i recebe i menos 1. Ou seja, eu vou voltar uma casa, certo, pessoal? E aí, se não, o i recebe i mais 1. Ou seja, eu vou avançar uma casa, certo, pessoal? Ah, é só isso que eu preciso fazer? Não. Por quê? Eu preciso saber também a minha quantidade de casas, de sítios que eu vou ter que eu percorri, né? Então eu vou ter que fazer essa contagem também. Como que eu posso fazer isso? Eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, sítios distintos. Ela vai começar em... ela vai começar em 0? Vou falar para vocês que não, pessoal. Por que ela não vai começar em 0? Olha só. Repara que, por exemplo, eu sempre vou começar do meu primeiro sítio aqui, né? Eu sei que ele sempre vai ter carneiros ali, né? Que é o do próprio irmão, dele mesmo, né? Ele sempre rouba um dele. O que acontece, pessoal? Imagine que eu tenho a minha mão aqui, vou fazer assim com 4 dedos, que cada um é um sítio, né? Deixa eu ver se eu estou espelhado ou não, só para eu ver a posição que eu estou. Eu estou espelhado, beleza. Olha só, pessoal. Então, imagina que aqui é o meu sítio 0, né? Meu primeiro sítio, no caso. Quando eu for para cá, aí eu vou somar, por exemplo, que eu cheguei num sítio diferente. Só que como eu conto esse sítio por meio desse salto. Então, por exemplo, daqui para cá, eu tenho 2 sítios diferentes, mas eu vou contar um só, porque eu só contei quando eu fui para cá. Então, por esse motivo, e aí assim, se eu tivesse 4, eu contaria somente 3 saltos, né? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Né? Que seriam esses vãos aqui, por exemplo. Eu tenho 3 vãos, mas 4 dedos, certo? Mesma forma com os sítios. Então, por isso eu inicio a minha variável em 1, para que eu já conte esse primeiro, e depois do primeiro para o segundo eu tenha o segundo sítio e assim por diante. Beleza, pessoal? Outra informação importante, que dá para a gente pegar o raciocínio por aqui. No meu código, eu vou somar a quantidade de sítios somente aqui embaixo. Tá? Então ela começa em 1 e eu vou contar ela só quando eu avanço. Por quê? Distintos, mais. Por quê, pessoal? Imagina que eu tenho aqui esses 4, porém
Se eu for do primeiro para o segundo, eu tenho um novo sítio. Mas se eu voltar para o primeiro, eu não tenho mais, né? Eu já passei por aqui. Então, como eu sei que ele começa no E1 e ele vai ir para frente, e tudo que eu voltar significa que eu já passei, eu posso contar só na ida. Beleza, pessoal? Então, isso daqui eu também vou ter um... Eu vou contar só no sentido positivo. Porque se eu voltar, significa que eu já passei por aquele sítio uma outra vez, né? E eu não quero contar em quantos sítios eu passei, tipo, eu estive em tantos sítios em posições, né? Eu quero contar os sítios distintos, então eu estive no primeiro, no segundo. Se eu voltei para o primeiro depois, eu não vou contar mais, né? Porque eu já estive nele uma vez, né? Não é necessariamente em quantos sítios ele entrou, assim, em quantas entradas de sítio, mas sim em quantos sítios diferentes. Ah, pessoal, então por isso eu vou somar só quando eu estiver avançando, beleza? Agora eu preciso fazer o meu critério de parada desse looping aqui, né? Porque dessa forma eu não tenho nenhum break aqui, né? Nenhuma parada. Eu preciso parar isso daqui em algum lugar. Quando que eu vou parar? Quando eu não tiver mais nenhum... Quando não existir a estrela para que ele deseja seguir. Ou seja, se eu chegar numa posição menor do que zero... Por que zero e não estrela 1, né? Porque o meu vetor começa em zero, né? A minha primeira posição do vetor é zero. Então... esse meu E1, ele é, na verdade, o meu vetor aqui na posição 0, né? Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2, certo? E esse é o meu vetor, tipo, o meu vetor I com 3 posições, certo? Ou seja, 0, a 1 e a 2. Então, se esse meu vetor aqui tiver algo menor do que 0 aqui, né? Um valor menor do que 0, ou que esse valor aqui seja maior ou igual a 3, né? Porque eu vou até 2. Então, eu tenho 3 posições, mas a minha última posição é a 2, certo? Então, se ele for maior ou igual a 3, eu paro. Se for menor do que 0, eu paro. Na prática, o que é esses valores, né? O 0 é fixo e esse 3 é a minha quantidade de sítios, né? Então, eu vou fazer algo assim, ó. Se o meu I for menor do que 0, ou o meu I for maior ou igual a N, eu vou parar. Certo? Dessa forma que eu parei. Vamos imprimir aqui a quantidade de sítios, só para a gente visualizar uma situação. Ele vai dar erro, e eu já vou explicar para vocês qual que é o erro que está acontecendo, tá? Eu vou imprimir aqui só esse primeiro valor, ó, só esse 8 aqui, né? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vou até escrever aqui, sítios distintos. Olha só. Programando aqui, eu também cheguei nesse erro sem ser de propósito, mas eu vou mostrar para vocês o que ocorreu. Opa! Criei aqui sem declarar o tipo da variável. Beleza. 8, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ele me retornou 9 sítios. Nossa, mas eu tenho 8 sítios, como que ele retornou 9? O que acontece, pessoal? Esse meu sítios, eu estou somando ele antes de eu validar se eu posso fazer isso ou não. Certo? O que está acontecendo aqui? A gente tem uma sequência lógica dentro do laço, né? Ou seja, eu diminuo aqui o estrela, depois eu verifico se o que eu tinha antes é par, e aí subtraio 1, se não eu avanço e conto os sítios. Só que se eu tiver, por exemplo, nessa posição aqui 8, vamos dizer que como o número aqui é ímpar, eu vou somar 1, né? E aí eu conto um sítio distinto como se eu tivesse ido para a posição 9, mas eu não tenho essa posição 9. Então, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Tem inúmeras formas de resolver. Eu poderia, por exemplo, colocar esse break assim, aqui dentro, dessa forma, por exemplo. Poderia pôr 2 breaks assim, tá? Quer ver? Isso daqui vai resolver, provavelmente, ó. Quer ver? Olha, resolveu. Só que daí eu tenho 2 ifs aqui dentro. Eu não preciso fazer dessa forma. Eu posso colocar só assim, ó. Posso colocar aqui dentro
que ele só vai somar se o i for menor que o n, né? Ou seja, se a minha quantidade de sítios aqui me permitir ser somado 1, né? Então, dessa forma aqui, eu também vou ter essa mesma solução, né? Para que eu possa somar somente quando eu estiver dentro do meu intervalo ali, né? Essa é uma forma. Por que eu coloquei menor e não, por exemplo, menos 1 aqui? Né? Para que eu tivesse um outro sítio ainda. Porque eu já estou fazendo essa soma aqui, ó. Eu já estou fazendo i mais 1, então significa que, como eu já somei, eu já estou na outra casa, né? E aí, se essa outra casa ainda estiver dentro do intervalo, quer dizer que eu posso somar, né? Porque eu somo antes de fazer o teste, né, pessoal? Então, que nem eu estou aqui na posição, tenho 8, aqui eu estou na posição 7, né? Aí, se eu estou aqui 7, aí eu faço aqui 7 mais 1, 8. Ah, 8 é menor do que o meu 8 aqui em cima? Não, então eu não vou contar, né? Ele só vai contar até aqui, ó, do 17 para o 19, né? Que aqui vai estar na posição 6, aí eu somei 1 aqui, 7, aí 7 ainda é menor do que 8, daí ele contou esse salto aqui também. Beleza, pessoal? Então essa validação aqui vocês vão fazer para evitar que ele pegue o último, né? Para evitar que ele pegue faça um salto que não existe, né? Beleza. Essa é uma forma que a gente tem de contar a quantidade de sítios. Ah, quero contar quantas carneiros tem restantes. Posso fazer, por exemplo, dentro desse laço que eu vá reduzindo uma quantidade de carneiros a cada vez, ou posso somar por fora. Depois que terminar a execução, eu percorro o vetor e veja quantos faltaram. Sobraram. Eu vou fazer dessa forma para vocês verem. Eu vou percorrer aqui um vetor, como eu percorri para escanear, e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, int soma restantes, recebe 0, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer aqui dentro e eu vou somar a minha quantidade de carneiros aqui, ó. Soma restantes mais igual estrela na posição K. E aí eu vou imprimir aqui embaixo para vocês a quantidade restante, que vai ser aqui o meu soma restantes. Isso vai dar erro ainda, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê do erro. Ó, para esse caso deu certo, 8,68. Vou fazer para outro caso, 8, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 19. Ó, ele me deu 14 sítios distintos e me deu 62 restantes aqui. Vamos avaliar o que ocorreu, tá, pessoal? Tá. Sítios distintos, vamos avaliar aqui juntos. O que aconteceu aqui foi que eu fiz um else sem abrir e fechar a chave. Então, essa minha função aqui estava pegando nos dois casos, né? E aí ele pegou os sítios tanto indo quanto vindo. Aqui foi falha minha nesse momento aqui, ó. Vou colocar para vocês só, mostrando. Por isso a importância de sempre abrir e fechar chaves, né? Então, corrigido esse primeiro caso, mas ainda aqui deu uma quantidade de 62. Por quê, pessoal? Vou mostrar para vocês como que eu fiz para visualizar essa questão, né? Para entender o que estava dando de errado. Pessoal, muito importante ao longo do código, vocês fiquem testando, vocês podem ir imprimindo os valores das variáveis
para que vocês vejam a alteração delas ao longo do código. Então, vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Dentro do meu próprio laço, eu vou imprimir a cada vez. Eu vou colocar com uma variável j aqui só, para vocês visualizarem o que está acontecendo e terem essa noção. Eu vou imprimir o meu valor aqui, ó, da minha estrela na posição J, e vou dar um /n. Olha só, eu vou rodar dessa forma para vocês visualizarem o que está acontecendo. Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui. Isso é muito bacana de vocês visualizarem, tá? Eu vou até, em vez de um /n, que eu vou pôr um /t, para ele ficar um pouco melhor formatado. Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui. Ó, aqui eu percebo realmente o que aconteceu em cada laço. Ó. O primeiro eu tinha 1, e aí agora ele ficou 0, como ele era ímpar, ele veio para frente. Né? Aqui ele imprimiu tudo igual. Aí eu vou para a segunda linha, né? Então aqui daí eu reduzi 1, aí como ele era ímpar eu vim para frente aqui, ó, tirou 4, beleza, e assim por diante, né? Aí quando eu chego no 16 aqui, ele vai voltar, né? Como 16 é par, ele vai voltar aqui 12, aqui embaixo, na verdade, né? Olha, tirou 1 aqui do 16, ficou 15, aí antes aqui como era 16, ele veio para baixo aqui, daí foi 11, daí aqui o 10 virou 9, aqui o 6 virou 5, o 4 virou 3, o 2 virou 1, e aqui o 0 virou menos 1. Ah, mas ele não deveria parar em 0? Como é que eu vou tirar um carneiro que não existe? Pois é, você sabe disso, mas o teu programa não sabe. O teu programa não sabe que não tem como subtrair de 0 carneiros, né, que é um valor inteiro positivo. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente tem duas formas de resolver essa questão. A gente poderia colocar dentro do código que se em algum momento a minha quantidade de carneiros fosse menor do que 0, que ela voltasse para 0, né? Ou ainda na minha própria soma, eu posso simplesmente, como o 0 é um elemento neutro da soma, eu posso simplesmente somar o que for maior do que 0 aqui, certo? Porque ele tinha que dar 63 aqui, né? Mas como ele está somando com menos 1, está indo 62. Né? Então o que acontece? Eu posso fazer aqui dentro, por exemplo, assim, ó. Se a minha estrela na posição K for maior do que 0, aí eu somo, tá? Senão eu não somo, certo, pessoal? Essa foi a forma que eu contornei aqui, e aí ele vai me dar 63, né? Que ele não vai somar esse negativo. Ou eu poderia, vou implementar junto com vocês aqui, né? Ou eu poderia colocar dentro dos testes que se a minha... poderia colocar aqui dentro. Se estrela na posição I for menor do que 0... Opa! Se a minha estrela na posição I for menor do que 0, estrela na posição I recebe 0. Né? E aí eu faria isso tanto indo quanto vindo, né? Vamos ver isso daqui. Né? E aí eu corrijo isso, né? Eu forcei que se em algum momento der negativo, ele volta, né? Aí eu não preciso desse if aqui, né? Pode ser feito dessa forma também. Ah, como que você teve essa noção aqui? Eu fui rápido, né? Porque eu já tinha pegado esse caso e testado, né? Viu? Nossa, deu um valor menor do que tinha que dar. O que aconteceu? Fui imprimindo os valores para ver como se comportava, né? Fiz com alguns outros casos de teste para ter essa noção. Então é bem importante, tá, pessoal? Conforme vocês forem executando, vocês podem ir printando o valor das variáveis para ter essa noção de como está se comportando o código de vocês, né? E aí fazer esses testes, certo, pessoal? Então aqui a lógica basicamente é isso, tá? Eu vou testar novamente com o outro caso. Deu aqui 8,68. É isso, né? Em resumo, então, a gente escaneia o valor da variável,
crio um vetor com esse tamanho, salvo o valor dos carneiros ali, a quantidade de carneiros em cada um, e vou passando os sítios, né? Eu conto o primeiro sítio aqui já como um por conta desses saltos, subtraio um daquela primeira estrela e vou fazendo os testes, né? Se a quantidade que eu tinha era par, eu volto, se ele é ímpar eu vou para frente, e se eu tenho mais sítios para frente ainda, se eu não estou num número inválido de sítios, eu somo como um sítio distinto. E aí se eu cheguei numa posição que a minha posição é menor do que zero ou é maior do que o limite do meu vetor, eu paro. E aí no final eu somo a minha quantidade de restantes para imprimir. Beleza, pessoal? Essa é uma forma. Deixando na formatação exatamente como esta, a gente poderia simplesmente fazer assim, né? Só colocando na mesma formatação, seria espaço ou outro %d. Essa variável aqui vem para cima e eu apago aqui. Né, pessoal? Dessa forma. Né? Bem tranquilo. Agora, pessoal, vamos fazer essa parte que foi solicitada aqui em cima, né? Então, após resolver, vamos transformar a questão numa forma de uma função que vai ter como entrada a quantidade de fazendas e as saídas, a quantidade total de carneiros e imprimir as saídas, né? Então, o que a gente vai fazer? Isso daqui tudo vai se tornar uma função, porque aqui eu vou ter só a quantidade de carneiros, de sítios, e aí o resto eu faço tudo dentro da função. Então eu vou criar aqui int jornada nas estrelas, por exemplo, que vai receber como parâmetro inteiro essa minha quantidade de sítios. E aí vai tudo aqui dentro. Né? Crio o vetor e faço os demais. E aí aqui dentro eu só chamo o meu jornada nas estrelas, passando por parâmetro o meu n. Certo, pessoal? Vou até recarregar aqui para que a gente para limpar aqui também isso, né? Poderia limpar de outra forma, mas só para recarregar, para também não ficar nada em cache aqui. Vamos lá, então, fazer só um teste novamente. Beleza, né? Feito por função. Agora eu vou transformar isso daqui num arquivo .h, que é o quê? Eu vou transformar numa biblioteca minha para que eu possa chamar essa biblioteca fora. O que eu vou fazer? Então, essa função que eu tenho aqui, ela vai para um outro lugar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou inicialmente criar um arquivo myfunction.h. Ah, porque esse nome só vai funcionar com esse? Não, é só porque foi pedido com esse nome. Tá? E aqui dentro, eu crio esse arquivo .h. Esse H vem de header, ou seja, de cabeçalho. Então imagine vocês, o que vocês passam nos cabeçalhos dos trabalhos de vocês? Vocês passam o nome, a universidade, a matéria, sobre o que é o trabalho. Então vocês dão informações gerais sobre o que vai ter ali dentro, né? Identificações do trabalho, do projeto de vocês. Aqui também vai ser isso. Então no meu arquivo .h eu vou contar para o meu programa quais funções eu vou ter com ele, né? Ou seja, eu vou ter uma função aqui, jornada nas estrelas. Aqui assim, tá, pessoal? Eu vou ter só essa função, e aí eu vou ter aqui o meu trabalho em si, vai numa função myfunction.c. E aqui dentro vai essa função aqui, ó, myfunction.c. Aqui dentro vai esse arquivo. No H eu somente referencio todas as minhas funções, e aí num outro arquivo .c, né, de extensão .c, eu coloco as minhas funções aqui dentro. E agora no main, em vez de colocar a função aqui, eu simplesmente faço um include, com aspas daí, porque é uma biblioteca minha, myfunction.h. E aí dessa forma, eu tenho o mesmo resultado, porém de uma forma muito mais organizada, pessoal. Por que muito melhor, muito mais organizado? No meu código principal, no meu código main, é importante que eu tenha somente como se fosse um orquestrador, né? Como se fosse um maestro que vai regendo ali a orquestra, as funções do meu programa. Então, o meu código main,
ele não deve ser muito longo. Meu código main eu vou organizar funções, bibliotecas ali e tudo mais, né? Eu vou fazer esse gerenciamento. O código bruto eu posso tanto colocar em funções dentro do main e aí eu vou chamando elas, ou ainda, para ir organizando o projeto, eu posso colocar em bibliotecas e aí eu tenho arquivos separados de uma forma mais organizada, que eu tenho numa biblioteca X, as funções ali Y, né? Eu tenho ali as funções dessa biblioteca. Outro ponto muito bacana de trabalhar com bibliotecas próprias ali, pessoal. Vamos supor que eu estou trabalhando em um projeto ou melhor, em vários projetos do mesmo ramo. Esses projetos usam funções iguais, né? Todos os projetos ali eu preciso, por exemplo, ordenar um vetor ou fazer alguma outra tarefa, né? Eu posso criar um único arquivo de biblioteca e aí em todos os meus projetos eu tenho esse mesmo arquivo. Qual que é o benefício disso? Quando eu for dar manutenção nesse código, eu edito num lugar só nessa minha biblioteca, né? E aí como todos fazem referência à mesma biblioteca, todos já vão ser alterados automaticamente, né, pessoal? Além disso, né, desenvolvimento compartilhado com outras pessoas, né? Vocês partilham a mesma biblioteca, várias pessoas colaboram juntos para o desenvolvimento dela, né? Isso é bacana também. Então, você deixa o código mais organizado, mais limpo e facilita a manutenção dos projetos e a colaboração de pessoas desses projetos, tá, pessoal? Esses são alguns benefícios desse uso de bibliotecas, tá? Então, dessa forma, eu tenho uma biblioteca própria, que no meu header eu elenco as minhas funções. Nesse caso eu tenho uma só, mas eu poderia ter várias aqui. E no meu main, no meu myfunction.c, eu tenho aqui o código dessas funções, que no meu main eu vou chamá-las, né? Como se fosse desse projeto. Beleza, pessoal? Então aqui, dessa forma, a gente tem o nosso programinha das Jornadas nas Estrelas. Beleza, pessoal? Fiquem à vontade para tirar dúvidas sobre essa questão no fórum da monitoria. Podem me chamar, até se preferirem, né, podem me chamar no meu WhatsApp. Vocês têm ali o meu contato na matéria também, tá? Fico à disposição. Beleza, pessoal?